Boa noite a todos. Vamos nos preparar então para começar o Papo Holístico desta noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que nós estamos aqui falando de alegria hoje, né? Véspera do Dia das Crianças. E vamos torcer para que eu consiga passar esta mensagem da esperança, da alegria e de toda a beleza que é o universo, né? O universo infantil, o universo da criança. Nós vamos falar hoje também, gente, de uma possibilidade da visão holística que a criança tem, né? Muitos de nós já somos terapeutas, né? Eu falo muito para terapeutas, eu sou professora de terapias holísticas e a gente vem muito atrás dessa palavra, né? Hoje, né? Terapia holística, holismo, globalização. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um paralelo entre o arquétipo da criança e a visão holística, que a gente fala tanto, não é? Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Ou seja, não existe barreiras para as pessoas que conseguem manter o padrão mental no arquétipo da infância. O arquétipo da infância está relacionado o quê? À pureza, à ingenuidade, à alegria, à espontaneidade, à transparência. As crianças são transparentes. Você quer saber se a sua energia está boa? Veja o quanto as crianças gostam e se aproximam de você. Porque uma criança, ela é verdadeira, né? A não ser quando ela já começou a aprender ou a desaprender com as questões da sociedade que a gente vai impondo a elas, né? Não diga isso, não fale aquilo, você não pode, você deve. Aí a gente começa a criar um montão de crenças que vão limitando essa criança de ser quem ela realmente é. E isso vai repercutir em adultos que não saberão mais da sua natureza, que não conseguirão mais ser quem realmente são. A visão holística é a visão global, né? Holismo quer dizer holos, o todo. A criança não vê o mundo de forma fragmentada, muito pelo contrário. A criança vê o mundo de uma forma inteira. Então, se tem algo ruim, tudo está ruim. Se tem algo desarmônico, está tudo desarmônico. Não é como a gente que tenta colocar a vida em caixinhas, não é? E nós todos nascemos com esse arquétipo da infância muito forte, muito realçado em nós. Mesmo sabendo que somos espíritos eternos e que trazemos, né, na nossa memória espiritual todas as experiências, né, de outras vidas para a vida presente. Mas na primeira infância, não é? Nós mantemos ainda esta pureza, é como se a nossa mente esquecesse as sabedorias do passado, no sentido dos contratos sociais que nós vamos fazendo ao longo da vida, não é? E a criança, o espírito reencarnante, se permite ser mais autêntico. Com o passar do tempo e à medida que o espírito vai ancorando na personalidade atual e com os ensinamentos ou os desensinamentos sociais, nós vamos nos afastando desse arquétipo da criança e assumindo posturas socialmente aceitas. E é neste momento que nós nos afastamos de nós. É neste momento que nós fazemos uma ruptura com aquela criança que Jesus está esperando e que não tem impedimentos para chegar até Ele. Aquela criança que herda o reino dos céus, não é? Com toda pureza, com toda liberdade, porque a gente, nas nossas adultices, nos nossos aprendizados ou desaprendizados sociais, a gente se perde neste caminho. E é aí que começam os problemas. É aí que começam as possibilidades de depressão, de rejeição e todas estas coisas. Porque lá no arquétipo anterior
se nós conseguíssemos preservar a infância, conseguíssemos preservar os valores que são intrínsecos do espírito reencarnante, ele não precisaria passar por esse tanto de trauma que nós vamos carregando para a vida adulta, não é? Então, a visão da criança é a visão também que consegue entender aquilo que eu venho repetindo muitas vezes, não é? Que o tempo é uma unidade contínua. Então, se você hoje, por exemplo, tem 30 anos, você não tem 30 anos, você tem nesta trajetória até os 30 anos, você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante. Todos os anos e todas as experiências da sua vida permanecem na sua história, na sua memória, no seu código genético. Então, a sua infância não acabou. Sua adolescência também não. Nenhuma experiência some. De repente, não é mais nada daquilo. Não é assim que acontece. As experiências vão permanecendo por mais ou menos tempo até que nós consigamos vivê-las em sua totalidade. Mesmo porque muitas situações não ficam bem resolvidas em algum momento da nossa vida. E nós vamos precisar voltar. Porque nós temos que passar a vida limpo. Em algum momento nós vamos ser colocados sim em situações que vão nos levar, que vão nos conduzir a passar a vida limpo. Então aqueles traumas, aqueles medos, aquelas renúncias, aquelas inseguranças, elas vão voltar porque a vida é cíclica. Então a gente estará sempre voltando nos lugares pelos quais nós não conseguimos passar bem. Uma vez que a lição foi aprendida, ok, não precisaremos mais viver aquilo. Vamos viver outras coisas, não é? Ao longo desse tempo, ao longo do nosso aprendizado kármico, ou desaprendizado, como nós vamos aprendendo, né? Nós vamos nos afastando dessa ingenuidade do ponto de vista da criança. Nós vamos absorvendo muitas crenças que vão limitando o nosso potencial de criatividade, o nosso potencial de autoestima, de autovalorização, de simplicidade, não é? O nosso potencial, gente, de transformação. Porque a criança é ótima, eles estão brincando de uma coisa, num instantinho o vento sopra, um coleguinha chama e buf, o bando já vai fazer outra coisa e nem lembra daquilo que estava fazendo anteriormente. Nós ficamos presos, amarrados em situações que já acabaram, que já não servem mais e a gente não sabe simplesmente trocar de brincadeira. Trocar de experiência com essa simplicidade. Tudo por quê? Por causa de crenças que nós absorvemos dentro deste processo, né, de socialização. Muitas dessas crenças nos impedem, nos afastam da nossa essência e nos transformam em pessoas distantes do que nós somos. E grande parte dos nossos conflitos, dos nossos adoecimentos mentais, emocionais, sexuais e espirituais tem a ver com estas crenças, que nos são ensinadas e são absorvidas e nós não tivemos força para rejeitá-las ou força para entender isto não é meu. E aí o que acontece? Quando nós nos tornamos adultos, a gente precisa de terapia floral, um monte de coisas para nos conduzir ao estado que é o estado original. Essas crenças, elas fazem a gente acreditar que a gente não pode, que a gente não deve, que isso é feio, que ninguém vai gostar da gente se a gente não for assim ou assado. Não é? Quem nunca ouviu isso? Né? Uma boa menina não pode falar palavrão. Quem nunca ouviu, não é? Que você tem que respeitar todas as pessoas, independente. Quer dizer, temos que respeitar sim, mas a gente não se faz respeitado, né? Isso é coisa de criança, você já está grandinho. Nossa, gente, isso é muito cruel, não é? Isso é muito cruel.
Então, quando a gente começa a olhar para estas crenças, que mesmo que inconscientemente, elas ficam ali, sabe? Falando dentro da cabeça da gente e nos conduzindo para situações de sofrimento, de limitação. Não é? Aquelas coisas que nós ouvimos lá atrás, né? E que não tinha nada a ver com a nossa verdade, continua sem ter, mas que estão nos contaminando na nossa essência. Como hoje nós conseguimos, né, adultos, ver tudo fragmentado, né? Isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de velho, né? E a gente esquece que isso é coisa de gente. Ser feliz é coisa de gente. Ser livre é coisa de gente. O problema é que a gente demora muito para parar de ver fragmentado. Quando a gente começa a entender, dentro da visão holística, também a percepção de tempo e de espaço, e começa a acolher, ou a recolher, ou a reconhecer. Reconhecer, gente, é conhecer de novo essa criança que nós somos e que nunca deixamos de ser. Nunca deixamos de ser. Eu, Sheila, eu era uma criança muito romântica, muito romântica. Nossa, aquilo que eu conversava com a florzinha, com a formiga, com o passarinho, eu conversava com as estrelas e eu sonhava, sabe? As minhas bonecas todas tinham vida e eram minhas confidentes. E eu acreditava, até uns 10 anos de idade, que à noite elas ganhavam vida, não é? E eu dormia com elas na minha cama e elas acordavam no chão. E na minha mente, né, de criança, elas não conseguiam voltar, elas saíam para brincar, enquanto eu dormia, e elas não conseguiam subir na cama de novo, sabe? E acreditar nisso me fazia bem. À medida em que a gente vai descobrindo, em que é claro que isso é parte de fantasia, mas a fantasia, gente, não é algo ruim. O problema é que a fantasia é algo necessário. Necessário para a gente conseguir manter esperança, para a gente manter essa fidelidade a esta parte da nossa consciência que nós chamamos de infância, e que é a parte da consciência que mantém a pureza, que tem aí um passaporte direto para a divindade. Lembre-se o que Jesus falou: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é das pessoas que se assemelham às crianças, com essa capacidade de criar, de recriar, de cocriar, com essa capacidade de traduzir de uma forma bonita, livre, não é? Todas as dificuldades da vida, de explicar estas coisas com muito mais tranquilidade do que toda essa limitação, essas crenças, esses medos que são impostos para nós à medida em que vamos crescendo. Então, a visão holística da infância faz com que a gente traga para a vida adulta essa coisa da não separação. Se eu estou feliz inteira. Se eu estou em paz, eu estou em paz inteira, não é? Se eu estou com esperança, eu estou em esperança em todos os setores da minha vida. E isso faz com que a gente tenha uma alma mais livre, uma alma mais solta, uma alma mais aberta às possibilidades infinitas que a vida vai trazendo para a gente. Então amanhã, né, que é comemorada, é uma data muito comercial, né? Mas é importante a gente se parar e se permitir rever estes valores, não é? Estas coisas que eu penso, que eu acredito, que eu digo para mim e que me limitam nas minhas relações interpessoais, me limitam nos meus amores, me limitam profissionalmente, me limitam na mente criativa. Essas verdades, essas coisas são minhas, eu realmente acredito, penso e sinto assim, ou isso foram coisas que foram sendo colocadas na minha mente e que eu fui absorvendo como verdades e que não fazem mais parte daquilo que eu quero ser, ou daquilo que eu sinto que eu sou, daquilo que eu gostaria de expressar, mas eu retenho, eu represo,
pelo medo do que o outro vai dizer, pelo medo de ser ridícula, pelo medo de não ser aceita, pelo medo de acharem que eu estou doida, que eu estou, sei lá, né? As pessoas pensam muitas coisas, mas vejam bem, o que as pessoas pensam é apenas o que elas pensam. A criança precisa sentir o que eu penso. Você pode acolher esta criança que você foi. Você pode se reconciliar com ela. Ela não ficou lá no passado, ela está aqui. Ela está no agora, ela está vivendo em você e com você. Só que você nem olha para ela mais. Você nem dá a chance dela se colocar. Você sequer lembra de perguntar para essa criança que é você e reconhecendo ela em você, o que ela acha das situações todas que a gente está vivendo no dia a dia, né? Dinheiro, conta, amores, dificuldade de trabalho, toda essa coiseira da vida adulta que a gente precisa passar por isso, faz parte da evolução. Mas você já parou para pensar, para perguntar para sua criança, né? O que você faz? Né? A gente sempre pensa adultamente, né? Pensa racionalmente, socialmente, mas poxa, quando eu tinha 5 anos, como é que eu iria resolver essa situação? E, gente, as crianças têm soluções óbvias, incríveis, simples para a nossa vida. E se você não tem o privilégio de ter crianças com quem conversar, eu digo muito isso para minha filha. Eu tenho uma filha que tem 3 filhos e eu falo com ela, escuta seus filhos. Eu falo isso para os meus consulentes também. Converse com seus filhos, ouçam o que eles têm para te dizer. Gente, toda criança tem muito para nos ensinar, mas é muito para nos ensinar. Na verdade, às vezes não é nem para nos ensinar, é para nos relembrar a como pensar. É para relembrar o como olhar para a vida com um olhar mais solto, mais simples, mais suave, mais terno, mais acolhedor. Hoje nós temos várias técnicas holísticas que podem nos conduzir a acessar, né, esta criança interior com mais facilidade. Uma delas é a barra de Axis, né? Eu tive um privilégio de, na primeira sessão que eu recebi de barras, fazer um acesso incrível com a minha criança. E eu entendi o porquê de uma insônia, né? Eu tinha insônia e quando eu recebi barras, eu me percebi criança com medo de dormir e de não ter quem cuidasse de mim enquanto eu dormia. Na minha visão, durante as barras, na minha percepção, um adulto chegava e falava, pode dormir que eu cuido de você. Gente, a minha insônia transformou. Hoje, raramente eu tenho alguma dificuldade, acordo à noite, mas durmo em seguida. Porque a minha criança foi acolhida no medo de ficar sozinha de noite. Então, as barras de Axis são uma ferramenta maravilhosa para trabalhar com isso. Outra é o Ho Oponopono. Inclusive, eu quero convidar vocês que estão aqui comigo para permanecerem comigo, porque hoje nós vamos fazer uma meditação para acolher a nossa criança, tá? Ao final da live. Outra forma, né, de trabalho, essa forma eu não trabalho com ela, mas eu reconheço como uma forma bacana, é a hipnose ou a TVP, que são terapias de vidas passadas, que podem nos conduzir a momentos em que a nossa criança foi machucada. E é claro, a menina dos meus olhos, né, os florais, que é a terapia que eu amo de paixão e que tratam muito bem esses aspectos de nós que foram mal compreendidos e que estão machucados. Então hoje eu trouxe 3 florais que tratam diretamente essas questões da infância em nós, da nossa criança. O primeiro que nós vamos falar hoje é o Star of Bethlehem, que é o floral que trabalha trauma,
trauma recente, trauma antigo, né? Então, às vezes, nós vamos deixando as crianças de lado por muitos traumas que nós vivemos na nossa infância. Medos, crianças que não foram acolhidas, crianças que não foram rejeitadas, aquelas violências que nós escutamos na infância, coisas como para de frescura. Poxa, a criança às vezes está com tanto medo do ponto de vista dela, da realidade dela, e às vezes os adultos não, às vezes não é nem por maldade, eles não entendem, eles reprimem as manifestações honestas, sinceras, espontâneas, e a criança se guarda, instalou o trauma. Aí ela entende que ela não pode chorar, que ela não pode falar, que ela não pode gritar, que ela não pode colocar para fora. O que vai acontecer? Ela vai guardar tudo e implode em algum momento da vida. Implode aí num câncer, implode em problemas na pele, implode em problemas no pulmão, em várias outras coisas. Então, o Star of Bethlehem, para todo trauma que nós temos relacionados ao nosso passado. O Larte. O Larte é um floral da criança machucada, da criança violentada. E quando eu falo criança, gente, não é só em relação à criança cronológica, né, na idade infantil, mas o aspecto infantil em nós que foi violentado, seja com pensamentos, palavras e ações. Tanto as crianças que apanharam excessivamente em atitudes extremas de repressão, quanto as crianças que foram mesmo violentadas na sua doçura, na sua necessidade de permanecer sonhando, de permanecer criando. A mente criativa é algo que precisa de acolhimento e de incentivo. Né? E muitas vezes essa criança ela é violentada. E para com isso, olha que desenho horroroso. Você não dá para isso não, você não serve para isso não. E olha lá o potencial criativo sendo desestimulado. Então o que vai acontecer? Vai se tornar um adulto que nunca se achará bom o suficiente. Um adulto com excesso de autocobrança. Um adulto que sempre vai se achar abaixo dos outros, se comparando com os outros e se diminuindo diante das situações. Então, pessoas tímidas, pessoas que não têm segurança para tentar um emprego novo, até para se relacionarem, porque elas não acham que todo mundo é melhor que ela. Esse é o padrão do Larte. Né? A pessoa no estado de Larte, que foi essa criança que foi muito criticada, muito reprimida, ela entra no sentido de uma insegurança imensa, não é? A pessoa no padrão negativo do Larte, ela nunca se sente pronta nem apta para coisa alguma. Então, tomando o floral, o floral vai atuar aonde? Lá naquela violência que aconteceu lá nos primeiros anos, né? Aquela criança que pelo comportamento de quem estava em torno acreditou que ela não era boa o suficiente, né? Então a gente precisa tomar o Larte, tá? E o Mimulus, que é um grande parceiro do Larte, que é o floral para medo. Gente, as nossas crianças machucadas, nossas crianças, né? Elas sentem medo, medo do outro, medo de envelhecer, medo de ficar sozinha, medo do escuro, medo da pobreza, medo da doença, todo medo de causa conhecida. E a gente vê, né, na educação o quanto que a nossa educação ainda é baseada no medo, né? Medo do castigo, medo de Deus. Ó, você vai fazer isso errado, mas Deus está vendo. Ó, gente, é muito terrorismo, né? Né? Deus não vai gostar de você, não é? Até medo de Deus eles usam, né? Aqui, se você não comer, você vai ter que tomar injeção. Pronto, a injeção virou uma inimiga da pessoa. Então, nós temos uma educação muito baseada no medo. Não sobe em não que você vai rachar sua cabeça. Oh, meu Deus, meu filho, suba com cuidado.
Ou vamos tentar ver um jeito de subir aí, vou te ajudar. Ou então, olha que não pode subir de jeito nenhum, porque mais fala do risco real. Só que muitos de nós, né, não fomos criados assim, nós fomos criados para o medo. E o medo de ficar adulto? Não, aproveita que você é criança, porque a fase adulta é muito difícil. Ser adulto é muito ruim, porque adulto tem que trabalhar, adulto não pode brincar, adulto não pode chorar, adulto não pode sorrir, e adulto não pode. Só que a fase adulta chega. E olha aí, a gente tendo que enfrentar a fase adulta, já vai, né? Você já está muito adulto, agora você tem que trabalhar. E trabalhar é muito difícil, não confie em ninguém. E o tal de não poder confiar em ninguém, né? Não converse com ninguém, não confie em ninguém. Aí nós vamos criando, nós não chegamos na fase adulta apavorados de medo, não é? Então nós precisamos tomar mímulos, pode tomar os 3 juntos, tá? Star of Bethlehem, Larte e mímulos. Esses 3 florais juntos, gente, vão trabalhar, vão apaziguar muita coisa nessas crenças limitantes, ok? E vamos então para a meditação que eu trouxe hoje. Gente, essa meditação é linda. Eu quero que vocês me acompanhem. Ela é uma meditação feita pela Regina Tavares, baseada num texto do Dr. Hugh Lane, que foi um dos grandes divulgadores do Ho'oponopono. Né? O Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana que trabalha com limpeza de memórias, tá? O Dr. Hugh Lane teve uma experiência fantástica de ir para um pavilhão de doentes mentais e ele ficou lá sem contato com os doentes durante algum tempo, só fazendo Ho'oponopono por eles. Só fazendo Ho'oponopono. Gente, as pessoas foram se curando. Foi uma experiência linda do Dr. Hugh Lane. E ele falava muito da cura e do acolhimento da criança interior. Então hoje, que é véspera, né, do Dia das Crianças, eu queria dedicar essa meditação a vocês, às nossas crianças. Então quem quiser me acompanhar, por favor, sente-se de forma confortável, apoie os seus 2 pés no chão, fui apoiar o meu, desculpa. Apoie os seus 2 pés no chão para que você fique, né, numa posição bem tranquila. Gostaria que vocês unissem polegar e indicador das mãos, formando um elo, olha, tá vendo? Um elo. E apoiem assim, olha, não dá para vocês verem, apoiem este elo no colo. Esta é um mudra, é uma posição de limpeza, né, do Ho'oponopono. E nós vamos começar então uma jornada neste momento. Quem desejar pode fechar os olhos e tomar uma inspiração profunda. E a cada expiração, solte o seu corpo, tomando consciência do ar entrando e saindo lentamente dos seus pulmões. Nós vamos começar agora com a respiração Ra. A respiração Ra do Ho'oponopono, ela consiste em você inspirar em 7 tempos, reter o ar em 7 tempos, expirar em 7 tempos e reter os pulmões vazios por 7 tempos. Vamos juntos fazer uma sequência de 9 vezes desta respiração. Inspirando, retendo o ar, expirando, mantendo os pulmões vazios. Mais uma vez, inspire, retenha o ar, expire, mantenha os pulmões vazios. Inspire,
retenha o ar, expire, mantenha os pulmões vazios, inspire, retenha o ar, expire, mantenha os pulmões vazios, inspire, retenha o ar, expire, mantenha os pulmões vazios, inspire, retenha o ar, expire, mantenha os pulmões vazios. Mais uma vez, inspire a respiração Rado, o Ho'oponopono. Retenha o ar. Expire. Mantenha os pulmões vazios. Pela última vez, inspire. Retenha o ar. Expire. E mantenha os pulmões vazios. Deixe a sua respiração agora natural, livre e solta. E nós vamos fazer um passeio por uma estrada que só você sabe aonde é. Uma estrada que você conhece ou reconhece. E nós vamos andando juntos por esta estrada. É uma estrada linda. E você vai observando as flores, a paisagem, o cheiro, a luz desta estrada que é sua e que você reconhece. Observe tudo deste lugar que só você sabe aonde é. Sinta-se presente nesta estrada. É um passeio delicioso. E chega num momento tão gostoso do caminho que você sente um desejo irresistível de tirar os sapatos. Tire os seus sapatos. Se você estiver em casa agora e quiser tirá-los também, pode tirar. Você vai deixar os seus sapatos na estrada e vai continuar a andar descalço, sentindo a textura do chão, macio, gostoso, suave. E você continua andando pela sua estrada, percebendo o seu caminho, lentamente, livremente. E começa já ao longe escutar um barulhinho de água, bem distante. É a água do mar, subindo e descendo. Você escuta bem distante, como se ainda estivesse ao longe, enquanto você caminha pela sua estrada. É um lugar lindo, perfumado, aquecido. E você vai chegando cada vez mais próximo da praia. É um lugar de beleza abundante, maravilhosa. Você percebe o céu
o sol, a brisa, o perfume e os sons deste lugar que é só seu. Um lugar que a sua mente conduziu e que você está chegando com toda tranquilidade. Olhe para o céu e perceba o sol e deixa o sol conversar com todo o seu corpo. Neste lugar que é só seu, você olha distante, lá distante, bem longe, você visualiza um pontinho de luz brilhante vindo em sua direção. Esse pontinho vai se aproximando de você bem devagar. Ele vem chegando, chegando, e você vai permanecendo neste espaço sagrado, vendo este pontinho se aproximando cada vez mais. E à medida em que esta luz se aproxima, ela começa a tomar forma. E a sua surpresa de perceber que este ponto de luz é uma criança linda, que sorri para você, que chega perto de você e que te acolhe, que te recebe. E você se abaixa para conversar com ela no mesmo plano. E muito respeitosamente e muito amorosamente, você diz a esta criança: por favor, deixe-me tocar em você. E ela lhe dá essa permissão. E você, com todo amor e respeito, toca e acaricia os cabelos desta criança, que você reconhece ser a sua criança, ser você mesmo. E você pode dizer para ela: sim, eu reconheço você em mim e agradeço do fundo do meu coração por você fazer parte de mim. Por favor, eu te peço que me perdoe por eu ter ficado tanto tempo ausente, longe de você, por não ter te ouvido, pelo abandono que infringia você por todo este tempo. Eu te amo com todo o meu ser, com toda a minha alma. Por favor, me permita colocar em você em meu colo. E você, neste momento, nessa visualização, neste espaço sagrado, abraça e acolhe esta criança em toda a sua totalidade. 1 minuto do tempo do relógio pode ser uma eternidade para sua mente subconsciente. Então eu vou lhe oferecer agora 1 minuto, contadinho no relógio da Terra, para você conversar com esta criança que você acolheu em seu colo e dizer a ela tudo que você gostaria de dizer e ouvir dela tudo que ela tem para lhe falar. Eu vou me calar para que este momento sagrado seja desfrutado por todas as suas consciências, aqui e agora.
Lentamente você vai agora olhar dentro dos olhos desta criança. Talvez seja a primeira vez que você tenha acolhido. Quando eu escutei essa meditação a primeira vez, foi a primeira vez que eu consegui me acolher. Ela sorri para você e você para ela. E olhando dentro dos olhos dela, segurando nas mãos dessa criança, você diga para ela: eu jamais vou te abandonar outra vez. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Estarei sempre com você. Eu te reconheço em mim. Eu te aceito em mim. Eu te agradeço por fazer parte de mim. Eu te agradeço por fazer parte de todas as memórias e por todas as memórias que você me permite que se vão agora. Toda dor e sofrimento que você teve sozinha sem a minha presença, nós liberamos neste momento. E é na medida em que você libera esta memória, nós vamos caminhando juntas para a luz. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu agradeço por você ser parte de mim. E te ofereço o meu amor, a minha presença e a minha gratidão. Beije a fronte desta criança. E vocês se despedem agora num sorriso. Só que agora é diferente. Você já reconheceu que ela está ali e sabe como encontrá-la. E você pode encontrá-la sempre que você quiser. E você pode acolher esta criança e abraçá-la em profundidade e dizer para ela: calma, eu estou aqui, vou cuidar de você. Todas as vezes que você sentir medo, solidão, insegurança, ansiedade, todas as vezes que a sua fé estiver abalada e que você se sentir sozinho. Gente, eu faço muito isso. Eu trouxe na live de segunda-feira, né, a minha boneca, hoje eu esqueci de pegá-la. Mas quando a coisa está difícil para mim, eu me abraço na minha boneca, mas você pode abraçar a sua visão neste lugar sagrado que é seu, nesta estrada que é só sua, e acolher a sua criança e falar: calma, eu estou aqui. Eu te acolho em mim e te aceito em mim e nós vamos caminhar juntas. E por favor, escute o que ela tem para te dizer. Lembre-se que ela tem livre acesso à divindade e pode trazer da divindade as informações que a sua mente racional, prática, objetiva esteja precisando aqui e agora. Homenageie esta criança, se permitindo doçuras, se permitindo alegrias, se permitindo fragilidade. Gente, desculpa, eu estou emocionada. Abrace essa criança e não deixe ela sozinha mais. Nós abandonamos este aspecto da nossa totalidade por muito tempo. E a física quântica vem nos provando através desse não tempo e não espaço, de que a criança que você foi com 1 ano, 2 anos, 3 anos, até a criança que você é hoje, ainda existe e está aí. E que você pode abraçá-la e acolhê-la e respeitá-la e curar as suas dores. E fortalecer a sua esperança. E acolher os seus temores e cuidar dela. E cuidar dela com o carinho que vocês merecem, que nós merecemos. Na nossa eternidade, na nossa totalidade divina. Hoje e sempre. Meus queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu estou muito emocionada.
Esse trabalho com criança é para mim muito interessante. Eu tenho uma particularidade muito grande com as crianças. Desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sonho com crianças, né? Nos meus sonhos de criança tinham crianças, nos meus sonhos de adulto tem crianças. Então agora que você já reconheceu a sua criança, eu quero que antes de você voltar, da live terminar, que você volte lá na estrada e calce os seus sapatos. Nós deixamos os sapatos no meio da estrada. Vamos voltar na estrada, calçar os sapatos e voltar, né? Voltar para a nossa vida de relações, para a nossa vida racional, lembrando que nós não somos seres fragmentados, que todas essas visões e estradas e cheiros e perfumes e delícias fazem parte da totalidade que nós somos. E quando a gente consegue resgatar isso, nós nos tornamos seres muito mais fortes, muito mais completos, muito mais saudáveis, com muito menos traumas, medos, fobias. Isso faz parte desta fragmentação. E o trabalho do terceiro milênio, o trabalho do homem no século XXI é unir todos os laços, é unir todas as experiências e se tornar um com Deus. Não faremos isso se a gente não acolher a nossa criança, porque dela é o reino dos céus. Então, querido, muito obrigada, Ana, contribuindo aqui, que ser livre como uma criança, emocionar-se e ser feliz. Somos assim realmente completos e saudáveis, com certeza, Ana. Gratidão pela sua contribuição. Gratidão pela sua presença. Gratidão a todas as crianças que participaram conosco desse trabalho de hoje. Gente, obrigada. Que o dia de amanhã seja um dia muito bom para nós. Alimentem as crianças de vocês com coisas bem gostosas e não deixem de abraçá-las e de pedir licença, de acolhê-las e de ouvi-las. Desejo a vocês um feriado incrível e uma vida incrível, um acolhimento maravilhoso, que sejamos todos sempre cada vez mais livres, cada vez mais fortes, cada vez mais inteiros, cada vez mais plenos. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós. Gratidão por estarem aqui. Fiquem com Deus.